Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas na ArcServe e neste momento damos início a mais um dos nossos webcasts técnicos, hoje tendo como tema o ArcServe DP for Linux. Então nós vamos ver as características principais dessa solução, do suporte que o ArcServe DP oferece para servidores Linux, tanto físicos quanto virtuais, um pouquinho das suas características e ao final vamos ver vou fazer uma demonstração, então mostrar na prática ali como funciona a instalação e a configuração dessa ferramenta. Tá? Peço que mantenham os seus microfones no mudo, tá, durante a apresentação, justamente para não haver ruídos, não haver interferências. Caso tenham alguma dúvida, haverá espaço ao final do webcast para esclarecimento, e perguntas e respostas. Então, vocês fiquem à vontade para aguardar, caso vocês queiram fazer essa pergunta pelo microfone. Aí sim, todos poderão tirar seus microfones do mute e fazer perguntas. Ou, se você tiver alguma dúvida no decorrer da apresentação, você pode também enviá-la pelo chat. Na medida do possível, eu farei pausas para esclarecer as dúvidas ou esclarecerei no final do webcast de hoje. Bom, então, dando início, antes de falar efetivamente do produto, apenas gostaria de fazer uma rápida introdução sobre a ArcServe. Então, nós somos uma companhia global 100% focada em soluções de backup, recuperação de dados e continuidade de negócios. Então, nós temos ferramentas de software totalmente dedicadas para esses propósitos. E até recentemente, até o ano passado, nós fazíamos parte da CA Technologies. Nós éramos uma subdivisão da CA e em agosto, mais exatamente, nós passamos a ser uma empresa independente. Então, todas as pessoas que antes estavam envolvidas com as soluções ArcServe dentro da CA, automaticamente passaram para a nova empresa, incluindo áreas de vendas, pré-vendas, suporte, desenvolvimento e marketing. Aí agora, nós temos essa total autonomia para investir cada vez mais na solução e trazer produtos cada vez melhores para nossos clientes. Tá? Aqui, no Brasil, nós inclusive já temos o nosso próprio escritório, lá nos Estados Unidos também. Em grande parte dos países nós já nos separamos completamente realmente da CA, inclusive em questão de sistemas e tudo mais, isso já está bastante avançado. E a tendência é que cada vez mais nós nos separarmos e nos isolarmos para termos a maior autonomia. E a ArcServe, como eu mencionei, ela foca muito em soluções de proteção e recuperação de dados. A nossa ferramenta mais conhecida é o ArcServe Backup, que é uma solução que está no mercado há mais de 20 anos. E é uma ferramenta extremamente completa, com suporte para ambientes Windows, Linux, Unix, macOS, e que foca principalmente em situações onde o cliente deseja realizar backups em fita. Por ser uma solução tradicional, uma solução que nasceu num mundo onde a fita realmente predominava. Mas o que nós percebemos já há algum tempo, já há alguns anos, eu diria que de 8 anos para cá principalmente, é que o volume de dados e a adoção em massa da virtualização tem representado um desafio muito grande para os clientes que buscam soluções de proteção de dados. Pois, com relação ao volume de dados, é cada vez mais difícil atender às janelas disponíveis, copiar a quantidade de informações que eles armazenam dentro da janela de tempo, do período que eles têm para fazer esses backups. E por conta da virtualização, também há uma mudança na dinâmica da proteção de dados, porque proteger um ambiente físico é relativamente mais fácil, uma vez que ele é mais estático. Novos servidores físicos não surgem com uma velocidade muito grande, porque isso envolve compra de hardware, envolve um certo planejamento. Já servidores virtuais surgem a todo momento.
Então, é preciso que a solução que seja dedicada a proteger esses ambientes, né, tenha essa capacidade de acompanhar essa velocidade, esse dinamismo maior que a virtualização impõe. Então, justamente por conta desses fatores, nós trouxemos ao mercado no ano passado o ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP, que é a nossa nova plataforma de soluções. Então, ela não substitui o ArcServe Backup. O ArcServe Backup segue existindo, segue tendo novas versões, segue sendo mantido e desenvolvido, né, para justamente atender aqueles nossos mais de 40 mil clientes que utilizam a ferramenta. Né, nenhum deles vai ser obrigado a migrar para o UDP, porém, o UDP ele oferece diversas vantagens, né, e nós vamos discutir algumas delas ao longo dessa apresentação, que fazem com que seja natural para alguns clientes, né, que justamente presenciam esses desafios que eu mencionei, do volume de dados, da virtualização, e esses clientes podem optar por mudar para o UDP. Mas, como eu disse, nós vamos continuar mantendo as duas ferramentas, ninguém vai ser obrigado a sair de uma para ir para a outra. E falando de Linux especificamente, que é o tema desse webcast, já há um bom tempo o ArcServe Backup não permite a instalação do servidor de gestão da solução num servidor Linux. Então, clientes que tenham um ambiente 100% Linux, é um pouco raro, mas algumas vezes nós encontramos clientes com essa necessidade, né, eles não podem recorrer ao ArcServe Backup, porque eles precisariam de um servidor Windows onde seria instalado o componente de gestão, ali, o Manager, né, para fazer a gestão dos dispositivos de fita e tudo mais. Então, para clientes que tenham um ambiente 100% Linux, o UDP é uma alternativa interessante, né? Porém, um ponto que precisa ser levado em consideração mesmo nesses casos é que o UDP Linux ele está restrito ao backup em disco. Bom, então vamos falar das principais características dessa solução, né, do suporte do ArcServe UDP para ambientes Linux. A gente chama o componente que adiciona esse suporte a servidores Linux de Agent for Linux ou de Server Linux. Por que nós usamos as duas nomenclaturas? Porque esses dois componentes eles estão integrados dentro do mesmo pacote. Bom, então, como eu dizia, nós chamamos o nosso módulo Linux, né, nosso componente que adiciona suporte às plataformas Linux, tanto de agent quanto de server. Porque, na realidade, apesar de ser o mesmo componente, ele pode atuar das duas maneiras. Ou seja, quando o cliente tem um ambiente todo baseado em Linux, sem nenhuma máquina Windows, ele pode utilizar esse componente como uma espécie de server. E a partir desse server, gerenciar todo o backup, todo o processo de backup dos demais servidores Linux que ele possui. Ou, para aquele cliente que possui as duas plataformas, Windows e Linux, ele pode instalar esse componente, né, em apenas um servidor Linux, que vai atuar como uma espécie de proxy, permitindo que, a partir da mesma console, né, da console central lá do UDP Windows, ele gerencia o backup tanto das máquinas Windows quanto das máquinas Linux, de forma integrada e totalmente transparente. Então, esse componente ele é bastante flexível justamente por conta disso. Ele permite que o cliente atue das duas maneiras. Então, a gestão das máquinas Linux, né, da proteção, do backup das máquinas Linux, ela é centralizada em ambos os casos. Tanto no caso do cliente que queira deixar tudo rodando em cima de plataforma Linux, ele vai gerenciar tudo isso a partir de uma única console web central,
quanto a partir do cliente, né, que queira ter as duas plataformas, né, e aí ele pode unificar e gerenciar tudo de forma central, né. Então a gestão ela é centralizada, ela é unificada, tudo em cima de interface web. Então qualquer dispositivo com um navegador, seja uma estação de trabalho, seja um smartphone, um tablet, vai ter a capacidade de acessar essa console para fazer a configuração, a gestão do ambiente. E falando das características, né, do UDP Linux, um dos principais fatores é que, assim como o UDP Windows, né, a solução tradicional voltada para ambientes Microsoft, a solução Linux também tem como característica o backup de imagem, ou seja, um backup do tipo snapshot. Então, ao contrário de soluções tradicionais, como até mesmo o ArcServe Backup, por exemplo, o UDP Linux ele não permite fazer backup de uma pasta específica ou de uma aplicação específica. Tá? O propósito do UDP Linux é realizar um backup de snapshot da imagem completa do servidor. Tá? Isso inclui a proteção dos arquivos do sistema operacional, das aplicações instaladas, das configurações, né, e garante realmente uma recuperação de desastres adequada quando o cliente necessita. Né, porque ao invés de copiar apenas uma pasta, e aí no evento de um desastre ter que reinstalar tudo, refazer as configurações, depois voltar àquele diretório, né, o cliente que utiliza o ArcServe UDP, ele pode fazer o chamado Bare Metal Recovery, né, a recuperação da imagem completa desse servidor, no caso de um desastre, sem precisar reinstalar nada. Então, essa é uma característica marcante do UDP, tanto para Windows quanto para Linux. Outra característica marcante é que o ArcServe UDP é uma solução de backup baseada em disco. Então, ele não manipula dispositivos de fita, ele não interage com dispositivos de fita, ele apenas armazena esses backups em disco. Uma vez que o backup esteja em disco, se o cliente desejar uma cópia secundária em fita, ele pode integrar a solução com o ArcServe Backup para fazer essa migração, né, gerar essa segunda cópia na fita. Então, o cliente tem essa opção, mas isso não vai ocorrer diretamente do UDP. Para ambientes Linux, o ArcServe UDP ele tem uma característica, né, ele tem um ponto bastante interessante, que é a possibilidade de realizar o backup dos servidores Linux, mesmo físicos, tanto físicos quanto virtuais, não importa. Ele faz essa proteção sem precisar da instalação de agentes. Então, quando nós falamos de ArcServe UDP Agent for Linux, esse agent, né, ele vai ser instalado apenas em uma máquina, que vai ser uma espécie de um proxy, ou em ambiente 100% Linux vai ser o server, né, da solução, e aí todas as demais máquinas protegidas não requerem que nenhum tipo de agente ou componente do ArcServe UDP seja instalado. Esse proxy, esse server Linux, que é o único onde foi instalado efetivamente o ArcServe UDP, ele vai se conectar remotamente nos outros nós, via SSH, e no momento do primeiro backup, ele faz a instalação apenas de um driver, né, um driver pequeno que é usado ali para fazer a geração dos snapshots, para identificar quais blocos foram modificados, né, e após o backup, somente esse driver fica lá. Então, tudo isso é feito de forma automática, né, e não é um agente de backup como nós estávamos acostumados no ArcServe Backup. É apenas esse driver que fica ali no servidor com zero consumo de memória, baixíssimo impacto, impacto zero para a performance desse servidor. Então isso é algo bastante interessante. Outro ponto é que, assim como em ambientes Windows, os backups
do ArcServe UDP, eles trabalham com o conceito de imagem tanto no full quanto no incremental. E no caso dos incrementais, essa imagem, ela captura apenas os blocos modificados no servidor, os blocos modificados no disco do servidor. Então, são backups extremamente rápidos, são backups pequenos, e por todas essas características é possível agendá-las com uma periodicidade grande, até de 15 em 15 minutos, para proteger aquelas aplicações que são mais críticas com uma frequência mais adequada, minimizando o impacto e a perda de dados em caso de um desastre. E outra característica também, outra vantagem do ArcServe UDP Linux, é que ele não requer, ao contrário dos backups tradicionais, ele não requer a execução de um backup completo toda semana. Ele permite que você trabalhe dessa forma se você desejar, mas você poderia, por exemplo, ter apenas um backup full por mês, um backup completo por mês. Porque qualquer backup incremental que você faz com o ArcServe UDP Linux pode ser utilizado como um ponto de recuperação. Ou seja, a partir de qualquer incremental você consegue recuperar qualquer arquivo do servidor, você consegue recuperar uma base de dados, você consegue recuperar o servidor completo via Bare Metal Recovery, como se você estivesse fazendo backups completos todas as vezes. Então, existe uma série de vantagens e uma flexibilidade muito grande ao utilizar o ArcServe UDP Linux. Muitas dessas características, a maioria delas se aplica também a ambientes Windows. E, inclusive, o restore da imagem completa, que também é uma característica importante do UDP Windows, também está disponível para máquinas Linux. Então, clientes que protejam seus servidores Linux através do ArcServe UDP podem fazer a chamada recuperação bare metal, ou recuperação a partir do metal. O que isso significa? A partir da imagem que nós geramos com a ferramenta, é possível reconstruir o servidor inteiro, sem precisar reinstalar absolutamente nada. Então, no evento de um desastre, o cliente pode iniciar um servidor de destino ou via PXE, isso é uma característica única do UDP Linux, não está disponível em ambientes Windows, por exemplo. Então, no caso do Linux, o cliente pode ir lá e levantar esse servidor de destino via PXE, de forma não assistida, ou através de uma mídia de recuperação de forma assistida. E aí, a partir dessa imagem que é carregada nesse servidor, ele vai se conectar lá no nosso repositório de disco, buscar a imagem de backup que foi feita e vai copiar para o hardware de destino. Então, com isso, todo o sistema operacional, as aplicações e as configurações são recuperadas de uma única vez. Isso pode ser feito até em um hardware diferente do original, sendo possível injetar drivers, ou alterar, modificar configurações durante o processo de recuperação para evitar qualquer tipo de incompatibilidade, erros de kernel e etc. Outra possibilidade com essa função é fazer a conversão de servidores, transformar o servidor físico em um virtual em um físico, migrar de plataforma de virtualização, de repente de VMware para Hyper-V, de Hyper-V para VMware. Tudo isso se torna muito mais simples ao utilizar o ArcServe UDP. Então, falando um pouco mais a fundo e tecnicamente das características da solução. O ArcServe UDP Linux, ele possui esse componente que é tanto o agent quanto o server, vai depender do caso de uso do cliente. E a partir desse componente, todo o processamento dos backups é realizado. Então, num evento onde o cliente inicia um backup, esse servidor, onde está instalado lá o agent Linux do UDP,
ele vai se conectar via SSH no nó de origem, ou seja, no servidor que o cliente quer backupear, e vai fazer a instalação daquele driver que eu mencionei, se ele ainda não estiver instalado, e vai executar os comandos, todos os comandos baseados em Perl, para a realização dos backups. Durante esse processo de execução do backup, o próprio nó de origem, ou seja, o próprio servidor protegido, vai montar o destino do backup localmente. Então, esse destino pode ser tanto um compartilhamento NFS, quanto um compartilhamento CIFS, ou até mesmo um disco local desse servidor, né, que será montado aqui, e o backup será enviado diretamente. Tá? Então, toda a compressão dos backups, a otimização disso, é feita diretamente aqui no nó de origem, os dados já vão otimizados para o destino. Tá? E eles não passam pelo server, é um envio direto. Numa recuperação, uma recuperação de dados de forma granular, arquivos, diretórios, aí sim quem executa esse processo é o server. O server acessa o repositório de backup, faz a montagem dele localmente, busca os dados que foram selecionados para restauração e faz o envio deles para o local original ou um local alternativo. A única exceção a essa regra, né, de que a recuperação passa pelo server, é a recuperação da máquina completa, né, a recuperação bare metal. Nesse caso, aí sim, o server Linux ele apenas verifica quais são os pontos de recuperação disponíveis aqui, conecta via SSH no server de destino, né, na máquina onde a imagem vai ser restaurada, e executa os comandos, os scripts via SSH, para que essa própria máquina monte o local onde os backups estão localmente e faça a transferência e a cópia dos dados nos volumes desse novo servidor, apenas enviando o status e reporte de progresso para o servidor Linux. Tá? A gestão desse ambiente pode ser feita ou pela interface web do próprio Agent Linux ou pela interface web do UDP Windows, caso os dois tenham sido integrados. Falando dos sistemas e plataformas suportados pelo UDP Linux. O proxy, né, a máquina onde vai estar instalado o server ou o agent, no caso é o mesmo componente do UDP Linux, ela precisa ter o Red Hat ou o CentOS 6, de 6.0 até o 6.6, ou o Oracle Enterprise Linux 6, ou o SUSE Enterprise Linux 11 até o 11 Service Pack 3, tá? Para o server, o proxy. As máquinas protegidas, ou seja, os servidores de produção do cliente, que ele vai incluir nas rotinas de backup, podem ter, além da versão 6, né, do Red Hat, do CentOS e do Oracle Linux, podem ter também a versão 5. Uma observação importante, né, no Oracle Enterprise Linux nós suportamos apenas o kernel Red Hat. Aquele Oracle Unbreakable Kernel não é suportado. E no caso do SUSE, né, os clients, além da versão 11, podem ter também a versão 10. Os sistemas de arquivos suportados são Riser SS e XT2, 3 e 4. O Arquivo UDP Linux, no servidor que vai ser usado como proxy ou como server, ele traz junto com a instalação, né, do componente uma base de dados embedded, né, uma base de dados nativa, baseada no SQLite, ou SQLite, versão 3, que possui uma melhor performance, um melhor desempenho quando o seu tamanho
é no máximo 4 GB. Tá? Ele não impõe esse limite, né, como é o caso da SQL Express, lá no caso do Windows, por exemplo. Ele pode crescer além dos 4 GB, mas nos nossos testes e validações internas nós observamos que passando dos 4 GB a performance cai significativamente. Então a nossa recomendação é não passar desse tamanho. Mas claro, para atingir esses 4 GB é preciso um grande volume de dados, um ambiente muito complexo com muitas máquinas Linux. Porque o que faz o banco de dados crescer é o log de atividades. Tudo o que acontece, tudo que é feito pelo DP Linux é registrado nesse log de atividades que fica no banco de dados. Então, o tamanho do log vai depender da quantidade de nós e da quantidade de volumes em cada nó, bem como a frequência dos backups. Ou seja, quanto mais servidores, cada servidor, quanto mais volumes e quanto mais frequente for o backup, maior vai ficar o banco de dados. Mas em clientes menores, com menos servidores ou com uma frequência de backups menor, a chance de chegar nesses 4 GB é muito pequena. Tá? Para vocês terem uma ideia do dimensionamento, do planejamento do hardware necessário para instalar o DP Linux Server, nós recomendamos um processador com 4 CPUs lógicas, ou seja, ou um processador quad-core AMD, ou um processador dual-core da Intel, porque aquela tecnologia de hyper-threading permite que nós enxerguemos 4 processadores lógicos, é isso que é recomendado. Em termos de disco, é uma área de 8 GB disponíveis, isso já pensando no eventual crescimento da base de dados para o seu tamanho máximo, ou seja, considerando que o SQLite chegue realmente aos 4 GB. E é importante que esse disco, onde vai estar instalado o DP Linux, tenha um bom IOPS, tenha uma boa performance, porque o SQLite ele tem uma característica na versão embedded, que ele executa um comando de sync a cada escrita, ou seja, cada vez que ele é modificado, ele sincroniza essas modificações imediatamente no disco. É como se ele escrevesse no disco em tempo real. Então é preciso que ele tenha uma boa performance para isso não impactar na performance dos backups em si. Em termos de memória RAM, o dimensionamento ele deve ser feito com base no ambiente que o cliente vai proteger. São consumidos 200 MB aproximadamente para o serviço do Tomcat ou Java ali, para a instalação do Agent Linux em si, lá no server. Então, enquanto ele estiver em execução, o consumo médio é de aproximadamente 200 MB. E para cada tarefa de backup ativa, cada tarefa em execução, o consumo é de aproximadamente 20 MB de memória RAM. Então, é preciso levar em consideração o número de servidores Linux que serão protegidos e o número de tarefas que serão executadas simultaneamente. Além disso, 100% da base de dados SQLite fica na memória RAM o tempo inteiro. Então, como a nossa recomendação é de que ela não passe dos 4 GB por questões de performance, a gente pode fazer aí a estimativa de calcular 4 GB de RAM para isso. Então, um exemplo rápido aqui, para 1000 nós protegidos, ou seja, um ambiente com 1000 servidores Linux, e ainda considerando que esses 1000 servidores Linux façam backup simultaneamente, seria preciso um servidor com 24 GB de RAM. Sendo 20 GB de cada nó, vezes os 1000 nós, mais os 4 GB do SQLite, mais os 200 MB ali do Tomcat. Então, o DP Linux não precisa de uma máquina com uma especificação de hardware muito avançada. E pode estar instalado em uma máquina virtual sem o menor problema. Geralmente, para ambientes menores, com 4, 5 servidores Linux,
Se você alocar ali um servidor com 4 GB de memória RAM, você já vai estar bem garantido para fazer a proteção desse ambiente. Os pré-requisitos de instalação, eles são bastante simples. Tanto nos servidores que vão ter lá o DP Linux instalado, ou seja, no servidor proxy, quanto nos servidores de produção do cliente, é preciso instalar o SSHD, geralmente já vem instalado por padrão em todas as distribuições Linux, e o Perl. Então, esse pode ser que não esteja instalado, vai precisar ser instalado antecipadamente. Fora isso, dependendo do tipo de destino que vai ser usado para armazenar os backups, vai ser preciso instalar o suporte ao NFS ou ao sys. Então, se o destino for um compartilhamento no servidor Linux, geralmente vai se utilizar o NFS. Se o destino for um compartilhamento no servidor Windows, vai se utilizar o sys. Então, é preciso instalar um desses dois, ou os dois, nos servidores, tanto de backup quanto nos servidores protegidos. Além disso, no servidor de backup, existem alguns requisitos opcionais, que podem ser instalados para ativar funções específicas. Por exemplo, esse MK-ISO-FS é utilizado para criar o live CD do DP Linux, para fazer uma recuperação bare metal via live CD, ao invés de via TXE. Então, é interessante que esse pacote seja instalado, mas ele não vai impedir que você faça backup, que você faça restore se ele não estiver. O ETH2 permite fazer um wake on LAN, ligar o servidor de destino ali para fazer o processo de bare metal recovery, sem precisar ir lá e ligar a máquina fisicamente. Então, esses pacotes são opcionais, mas seria interessante que eles estivessem instalados no servidor que será o server Linux do DP. Geralmente, esses pacotes vão ser instalados, podem ser instalados através dessas 3 bibliotecas, o Gen ISO Image, NFS Utils e sys Utils. Você usa lá o Yum para instalar esses pacotes, eles já vão resolver as dependências e trazer tudo que a gente precisa. Então agora eu vou compartilhar aqui o meu ambiente virtual e demonstrar para vocês os principais passos de instalação e configuração do DP no ambiente Linux. Então eu vou mostrar para vocês a instalação do server, ou do Agent Linux numa máquina Linux, navegar pela console dele, a console local própria do server Linux, para que vocês saibam se localizar quando instalarem a solução em um cliente que utilize 100% do ambiente Linux. E depois de mostrar para vocês as principais funções da console local, eu vou integrar esse servidor ao ambiente Windows e fazer a configuração dele a partir da console central da Access DP, onde eu gerencio também minhas máquinas Windows. Ao final, vou executar um backup e mostrar para vocês como se faz um restore. Então, vou compartilhar a minha tela. O primeiro passo para instalar o Access UDP Linux é fazer o download dele. Em nosso portal, o access.com.br, você tem acesso, aqui em cima nessa área de suporte e aprendizado, você tem acesso à página de downloads. Aqui você encontra várias informações relevantes, como acesso à nossa base de conhecimentos, comunidade online, a abertura de tickets, de chamados no suporte, acesso aos manuais, área de treinamentos online gratuitos. Então tem bastante informação relevante nessa página de suporte. E os links para os downloads. Na página de downloads, o Arquivo DP Linux está incluso em qualquer edição a partir da Standard.
Então, você baixando o UDP Standard, Advanced, Premium ou Premium Plus, todos esses pacotes já incluirão os arquivos necessários para instalar o UDP Linux. A única edição que não vai incluir esses pacotes é o UDP Workstation, que é voltado a estações de trabalho Windows somente. Então, uma vez que você complete o download, você verá, por exemplo, se você baixar a versão Premium ou Premium Plus, você vai baixar um zip. Dentro desse zip vão ter esses 5 arquivos aqui, sendo que os arquivos referentes ao UDP Linux são esses dois, o bin e o ISO. Tá? O Arcserve Unified Data Protection Agent Linux 5.0 Update 2.bin e o Arcserve Unified Data Protection Restore Utility 5.0 Update 2.ISO. O que é esse Restore Utility? Não é a mídia, não é o Live CD, não é a mídia de recuperação da Metal do UDP. É um componente que é necessário, é parte do processo de instalação, deve ser copiado para o servidor Linux junto com o arquivo bin, que é o arquivo de instalação propriamente dito. Então você pode copiar esses arquivos para dentro da máquina que vai ser o seu server Linux, via WinSCP, via STP, alguma ferramenta desse tipo, e aí você vai executar o arquivo bin para realizar a instalação. Um ponto importante é que você copie esses dois arquivos para o mesmo diretório. E para executar qualquer arquivo, você vai ter que validar que ele tenha permissão de execução lá no Linux. Então vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui um servidor Linux. Tenho aqui um servidor Linux que vai ser o servidor onde eu vou instalar o UDP Linux Server. Então, eu já copiei aqueles dois arquivos para dentro do meu Linux, no diretório tmp arcserve. Os dois estão aqui dentro. É importante que você execute um ls-l e confirme que que os dois arquivos, o bin e o ISO, tenham a permissão de execução, que é o X. Então, eles têm que ter essa característica. Caso não tenham, você pode usar o comando chmod, pode usar o 777 para dar a permissão de execução para esses dois arquivos. E aí, para iniciar efetivamente a instalação, você vai usar, vai executar o arquivo bin. Então, dentro do diretório onde você jogou esse arquivo, você vai executar um ponto barra, Arcserve Unified Data Protection, underline, agent Linux 5.0 update 2.bin. Ao executar esse arquivo, ele vai extrair o conteúdo para um diretório temporário, e imediatamente após a extração, ele valida se aqueles pré-requisitos, aqueles pacotes, Perl, SSH, MKISO-SS, ETH-TOOL, ele valida se tudo isso está ok. Se houver algum pré-requisito faltando, ele te informa, ele interrompe o processo e te informa. Dependendo do que está faltando, ele permite que você prossiga ou não. Algumas coisas são obrigatórias, como o Perl, o SSH. Ele também valida a resolução de nomes, se esse servidor Linux consegue resolver o seu próprio nome. Então ele faz uma série de validações e qualquer coisa que impeça efetivamente o funcionamento da ferramenta depois vai fazer com que a instalação pare. Ele te avisa e não permite que você continue até resolver aquela pendência. Caso ele passe e exiba o contrato de licenças, como nós estamos vendo aqui, significa que as dependências estão todas ok.
Tá? Então você pode Bom, então, como eu dizia, quando o contrato de licenças é exibido, significa que os pré-requisitos foram resolvidos adequadamente. Não está faltando nada e a instalação pode seguir. Tá? Então, você pode ou fazer o scroll até o fim, ou usar o Alt Key para ir direto para o final. Tá? E aí, ele te pergunta se você deseja, né, continuar com o processo de instalação. Isso implica automaticamente em aceitar os termos de uso, né? Então basta dar um yes, e essa é a única pergunta que ele vai te fazer durante a instalação do ArcServe DP. Então, a instalação em si ela é extremamente simples. E como eu disse, né, ele vai instalar isso, você só precisa instalar isso uma vez em um servidor, a não ser que você tenha um ambiente Linux muito grande, com muitos servidores, aí você pode querer ter mais de um proxy, né, mais de um server Linux. O diretório padrão de instalação do DP Linux é o apt-ca d2d server. Nesse diretório ficam todos os arquivos e configurações do DP Linux, inclusive a base de dados dele lá, SQL SQLite, né, ela fica também nesse diretório. Ele depende daquele Restore Utility para realizar a instalação, né, então além de instalar o conteúdo do pacote bin, ele também copia o conteúdo daquele Restore Utility.iso para dentro desse diretório. Ao final da instalação, ele já cria o Live CD, né, para permitir que você faça o Bare Metal Recovery. Né. Esse Live CD ele fica por padrão ali em cima, né, no diretório apt-ca d2d server packages. Ao final do processo de instalação, efetivamente, ele inicia o serviço já do DP Linux, e as únicas coisas que você tem que garantir são que no iptables ou qualquer firewall que você utilize estejam abertas as portas 22, 8014, 69 e 67. Tá? A 67 mais especificamente para o caso de você querer fazer um boot via PXE, né? Fazer o DNR via PXE. Se você for fazer apenas via Live CD, via mídia de recuperação, aí a porta 67 não seria necessária. Tá? Ele também te informa aqui que, após concluir a instalação, você pode acessar a console do DP Linux a partir desse endereço, né? HTTPS, o nome do servidor, porta 8014. Algumas observações adicionais referentes a essa instalação. O SE Linux, ele pode impedir o processo de instalação, ele pode impactar e impedir o funcionamento correto do DP Linux se ele estiver em modo enforcing. Então eu recomendo que você mude para Permissive, realize a instalação e depois você poderia reativar o SE Linux. Tá? Outra coisa interessante, outra observação pertinente, o DP Linux ele utiliza uma série de scripts para automatizar determinadas tarefas. Então ele usa scripts para enviar alertas, ele usa scripts que você pode configurar para serem executados antes e depois do backup, para, por exemplo, no caso de um servidor com Oracle, com MySQL, dar um lock ali no banco de dados antes do backup, antes do snapshot, tirar esse lock após o snapshot. Então você pode automatizar diversas tarefas através de scripts. Esses scripts eles devem estar no diretório apt-ca d2d server /usr. Aqui dentro há 4 diretórios: alert, discovery, e prepost e wait.
Tá? Dentro de alert, você vai colocar os scripts de alerta referentes à capacidade do destino de backup. Então, você pode programar para que o DP monitore o local que você especificou para armazenar os backups, e caso ele fique abaixo de um certo percentual de espaço livre, você recebe um alerta, você recebe um e-mail, né? Você tem que customizar esse script e colocá-lo aqui dentro desse diretório. Tá? Você tem também os scripts de discovery. Você pode executar esse script para descobrir outros servidores Linux na rede. Né? E pré-post é onde você vai colocar os scripts de pré e pós-backup, ou seja, os scripts que você vai executar antes ou depois de uma tarefa de backup. Tá? Existem modelos desses scripts dentro do diretório lá do DP, né, que é o /pt/ca/d2d server. Existe um diretório chamado examples. Dentro desse diretório existem os mesmos, na verdade existem 3 diretórios, alert, discovery e pré-post, e dentro desses diretórios existem exemplos, né, de scripts de discovery, de alerta, de pré-post, que você pode se basear. Então, por exemplo, esse script de discovery, ele usa um utilitário chamado nmap, que você precisa instalar separadamente, né, e aí você inserindo algumas informações, né, qual que vai ser a placa de rede que ele vai usar, qual que vai ser a subnet que ele vai escanear, né, e aí ele executa esse script e descobre se há novos servidores Linux, tá, lá nessa rede, e adiciona dentro do DP. Aí eu tenho aqui alguns scripts que eu criei e customizei. Eu vou só copiá-los para os locais adequados. Então eu preciso copiar esses scripts lá para o diretório do ArcServe UDP. Bom, então feita essa instalação, você já pode acessar lá, a partir de qualquer navegador, a porta 8014 desse servidor e fazer a gestão dele a partir de um navegador qualquer. Tá? Então eu vou logar aqui em outro servidor com interface gráfica e um navegador para poder acessar aquele conteúdo. Então eu vou acessar aqui HTTPS, vou jogar lá o meu servidor, que é o NMXSRV01, porta 8014. Você pode, se você desejar, trocar o certificado que ele usa, né? Por padrão ele instala com HTTPS, você poderia trocar isso para HTTP se você quisesse, ou substituir o script por um script válido. Tá? Na nossa documentação constam as instruções de como realizar esse procedimento. Tá? É algo bastante simples. Então, o primeiro passo é logar-se na console. Tá? Você pode logar-se com o usuário root, ou você pode ativar o suporte a usuários não root. Aí existem instruções também na nossa documentação sobre como utilizar o usuário não root para se logar no ArcServe UDP Linux e aumentar a segurança. Tá? Então essa é a console de gestão do server Linux.
Tá? Caso o cliente ele tenha um ambiente 100% Linux, ele não queira ter um servidor Windows, ele pode gerir todos os processos de backup das máquinas Linux usando apenas essa console. Tá? Então vamos navegar nas principais funções aqui para que vocês possam se ambientar. Tá? Aqui na esquerda você pode listar e administrar mais de um UDP Linux Server se você quiser. Então vamos supor que o cliente tenha múltiplas filiais ou tenha mais de um servidor que vai ter esse papel de UDP Linux Server para distribuir carga, né, em casos onde ele tenha muitos servidores, você poderia adicionar um segundo servidor aqui e fazer a gestão de ambos a partir da mesma console. Tá? Aqui no Overview, né, que é a visualização inicial, você tem algumas estatísticas sobre esse servidor. Então, qual que é a versão do Linux utilizada, quanto tempo ele está ligado, né, qual que é o percentual atual de utilização de CPU, de memória, né, e tudo mais. E aqui embaixo, né, depois que você começa a fazer backups, ele exibe um resumo, né, quantos servidores estão sendo protegidos, em quantos o último backup falhou, ele te dá uma visualização, né, um gráfico de pizza, e te dá também uma visualização aqui do histórico dos backups realizados. Para gerenciar os nossos protegidos, pelo UDP Linux nós usamos a guia Nodes. Tá? Uma vez selecionada a guia Nodes, você pode usar aqui em cima da barra de ferramentas as opções referentes à gestão de nodes. Por exemplo, adicionar nodes. Posso adicionar servidores Linux a partir de IP ou hostname. Né? Posso me autenticar neles tanto usando um login mesmo, quanto via script, né? Via certificado, desculpa. Então você pode fazer uma autenticação via certificado seguro, se você desejar. Tudo isso consta na nossa documentação também como fazer. Ou você pode executar o Discovery. Né? Ele já lista, por exemplo, aquele script que eu joguei lá no diretório e me permite fazer esse Discovery automático na rede, trazendo todas as máquinas Linux automaticamente para dentro aqui da console. Tá? No caso, eu vou inserir a própria máquina. O servidor do UDP Linux pode fazer backup dele mesmo. Né? Você não precisa, se o cliente só tem um servidor Linux, você não precisa ter um segundo servidor dedicado para a função de UDP Linux Agent ou de UDP Linux Server. Você pode instalar o produto no mesmo servidor de produção do cliente e fazer backup dele mesmo. Tá? Não há nenhuma limitação em fazer isso. Uma vez adicionada uma máquina Linux, eu posso incluí-la em um processo, em um job de backup. Ao contrário do UDP Windows, onde nós trabalhamos com o conceito de planos, o UDP Linux, quando você trabalha com ele sozinho, ele mantém uma nomenclatura mais similar com aquela do ArcServe Backup. Então ele chama as tarefas de jobs. Para isso, você seleciona o servidor que você quer, vem aqui em cima na opção de Wizard de Backup, e aí você vai usar, por exemplo, a opção Backup Selected Nodes, que ele já inclui automaticamente os nós que você selecionou aqui embaixo. Se você usar a primeira opção Backup, ele cria um job de backup limpo, depois você define quem vão ser as máquinas que vão ser incluídas. E se você já tiver um job de backup existente, você pode usar essa última opção para simplesmente adicionar um novo servidor dentro de um job existente. Tá? No caso aqui eu vou usar a opção do meio. Se você tiver mais de um Linux Server, seria possível selecionar aqui quem que vai ser o Linux Server responsável por fazer o backup desse nó, ou por executar esse job. Next.
ele vai listar os servidores que vão ser protegidos por esse job. Você pode adicionar outros servidores diretamente daqui, se você quiser, ou se você já tiver uma lista, você pode remover um deles através da opção Delete. Você pode validar a conexão nesses servidores. É importante fazer essa validação para que ele se conecte nessas máquinas, valide que as credenciais que você forneceu, que a autenticação que você forneceu é válida, e além disso, para permitir que você faça filtros de volumes. Então, como eu disse durante a apresentação, o UDP Linux não permite fazer backup de um diretório específico ou de uma aplicação específica. Ele vai sempre trabalhar com o conceito de snapshot. Porém, você pode filtrar determinados volumes, se você desejar não incluir um determinado volume no backup, você pode excluí-lo, por exemplo. Você também pode criar filtros globais aqui embaixo que vão se aplicar a todos os servidores dentro desse job. E uma diferença importante do UDP Linux para o UDP Windows é que ele permite sim que, além de você poder filtrar volumes, você possa também filtrar determinados diretórios. Então, se você não quer, por exemplo, que o /tmp seja incluso no backup, você poderia criar um filtro de exclusão para esse diretório específico. Concluída essa seleção, Next, para definir o destino do backup. Então, o destino do backup pode ser um diretório local do servidor de produção do cliente, por isso que a gente chama de source local, ou seja, um diretório local na origem. Pode ser um compartilhamento NSS ou pode ser um compartilhamento CIS. Ou um compartilhamento CIS. E aí, nesse caso, você vai colocar o diretório onde você quer gravar esses backups. No caso do CIS, que é um compartilhamento Windows, uma observação importante é que no UDP Linux você vai precisar inverter a barra. Você não vai poder usar a barra para a esquerda e sim sempre a barra para a direita. Então, por exemplo, eu tenho lá um compartilhamento numa máquina Linux, onde eu vou gravar esses backups. Na hora de autenticar, clicando na setinha verde aqui, ele vai te pedir autenticação. Na hora de autenticar, se você for usar um usuário de domínio, você também vai usar a barra para a direita, e não a barra para a esquerda. Aí ele vai validar a conexão, se estiver tudo ok, ele já te deixa prosseguir. O que você pode selecionar de opções adicionais aqui? O tipo de compressão. É obrigatória a compressão dos backups com o UDP Linux, porque o formato que ele armazena esses backups é um formato comprimido. Então você pode selecionar apenas se a compressão será a compressão padrão, que é a mais recomendada. Ela dá um bom equilíbrio entre economia de disco e consumo de recursos, principalmente CPU, ou a compressão máxima. A compressão máxima vai te dar um ganho um pouco maior de disco, vai conseguir reduzir um pouco mais o tamanho do backup, porém ela costuma onerar muito o processador do servidor. Ela causa um impacto maior. Eu particularmente recomendo usar sempre a compressão standard. Outra opção que você pode habilitar é a criptografia. E aí você tem vários níveis de criptografia possíveis. Próximo passo é definir a periodicidade e a retenção desses backups. Existem dois tipos de agendamento. O agendamento simples, onde você diz a data em que esses backups irão começar, a data e a hora, e de quanto em quanto tempo eles serão repetidos. Por exemplo, se você quiser fazer incrementais a cada 15 minutos, a partir do horário que você definiu aqui, ele vai começar a fazer incrementais a cada 15 minutos. Ele não te dá muito controle nessa opção de agendamento simples. Eu, particularmente, prefiro o agendamento avançado. Aí ele te dá uma opção um pouco maior, por dia da semana. Você pode definir qual horário que vai rodar esse backup,
qual que vai ser a repetição, né? Então você poderia adicionar aqui que na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, ele vai fazer backup de 15 em 15 minutos até as 8 horas da noite, por exemplo, né? Então você tem um controle maior que é parecido com o que a gente vê no UDP Windows, que a gente vai ver depois quando integrarmos as duas consoles. Tá? Além disso, você também vai definir a retenção do UDP Linux. Como funciona essa retenção? O UDP Linux ele trabalha com os chamados conjuntos de recuperação, ou recovery sets. Esses conjuntos de recuperação são compostos por um backup full e todos os incrementais que são dependentes dele. Então você precisa definir se você vai trabalhar com recovery sets semanais, ou seja, fazer um full por semana, e aí você escolhe o dia desse backup full, ou se você vai trabalhar com recovery sets mensais, e aí você escolhe o dia do mês em que vai ser feito um novo backup full. Nos demais dias, vai valer o agendamento que você criou ali em cima, que poderia ser apenas de backups incrementais, já que toda vez que iniciar um novo recovery set, ele já fará um full automaticamente. Então você não precisa se preocupar em aqui em cima definir um agendamento, uma periodicidade para os backups full. Definido o tipo de recovery set que você vai utilizar, você vai especificar a retenção desses recovery sets. Tá? Então, pensando no recovery set semanal, que é o mais, para ser mais simples. Quando é que você vai usar um, quando você vai usar outro? Se você quiser fazer backups muito frequentes, por exemplo, de 15 em 15 minutos, de hora em hora, é importante que você trabalhe com recovery sets semanais, para não deixar muitos backups incrementais dependentes de um único full. Agora, se você for trabalhar com backups diários, você pode trabalhar com os backups mensais sem o menor problema. Tá? Mas para eu explicar para vocês como funciona essa retenção, vamos pensar num recovery set semanal. Então, um recovery set semanal começando no domingo fará automaticamente um backup full no domingo e incrementais ao longo dos demais dias. No domingo seguinte, quando for executado um novo full, vai se iniciar um novo recovery set, um novo conjunto de recuperação, e assim sucessivamente. Então, se você definir uma retenção dos dois últimos recovery sets, isso significa que ele vai reter os backups de 2 semanas completas, mais o backup de uma terceira semana completa, porque somente quando ele iniciar o 4º recovery set, ele vai eliminar o primeiro conjunto completo. Ou seja, vamos dizer que estamos trabalhando aqui com um padrão que é 2. Então ele vai reter uma semana completa, o full, todos os incrementais, vai reter uma segunda semana completa, um full, todos os incrementais, vai reter a terceira semana também completa, o full, todos os incrementais. Só quando ele iniciar o 4º recovery set, ou seja, lá no domingo, ele fizer o 4º full, que ele vai apagar todos os backups da primeira semana, o full e todos os incrementais. Porque aí, dessa forma, vão restar para ele 2 recovery sets. Ao final desse processo, vão restar para ele sempre 2 recovery sets. Então, a conta que você tem que fazer aqui na hora de se planejar é sempre N mais 2. O que você definir aqui, ele vai reter aquilo que você definiu mais 2. Tá? Aqui embaixo, você pode especificar o chamado throttle do backup. O que é o throttle? Limitar a taxa de transferência, limitar o throughput desse backup para um valor máximo. Isso é interessante quando você for fazer, por exemplo, backups durante o expediente com o UDP Linux. Você pode limitar a performance desse backup para diminuir o impacto dele na rede
e nos servidores de produção do cliente. Outras opções que você pode configurar aqui é a execução de scripts, tá? Antes e depois do backup. E aí você pode determinar se esses scripts vão rodar no servidor de backup, né, no DP Server, ou na máquina de produção do cliente. Por exemplo, eu tenho aqui scripts para backup de Oracle. Né? Então eu posso rodar um script antes do snapshot para colocar o Oracle em modo backup e um script após o snapshot para tirar o Oracle do modo backup. Lembrando que esses scripts têm que estar naquele diretório que eu mostrei para vocês. /opt, /ca, /d2d server, /usr, e esses aqui especificamente têm que estar dentro da pasta pré-post. Tá? O DP Linux ele não possui função de alerta de e-mails, é nativa, né? Então se você quiser receber e-mails sempre que um backup for concluído com sucesso, que um backup falhar, você rodaria esses scripts no backup server, tá? Mas você precisa criar esses scripts. A documentação ela orienta os passos necessários para você fazer essa geração desses scripts. Ao final ele dá um resumo, né, do que você selecionou e te pede para fornecer um nome para esse job de backup. E aí, ao clicar em Submit, ele já vai criar esse job. Para executar esse job, você poderia usar aqui a opção Run Now, ele já rodaria esse backup imediatamente, ou você pode também modificar esse job depois. De forma similar ao ArcServe Backup, existe uma guia aqui de Job History, que mostra todo o histórico de execuções dos backups do DP, para que você possa conferir inclusive logs e informações detalhadas, assim como também o Activity Log, que mantém um registro de todas as tarefas executadas. A guia de Backup Storage lista todos os destinos de backup que estão sendo utilizados por algum job do DP, né, e ele exibe aqui o volume total e o quanto há de espaço livre nesse diretório. Você pode também modificar aqui esse destino e adicionar a execução de um script sempre que o valor de espaço livre for inferior a um certo percentual, por exemplo. O script que ele vai executar é um script que estiver lá dentro da pasta alert. Lá no opt, ca, d2d server, usr, alert, o script que você puser lá dentro é o que ele vai executar quando esse percentual de espaço livre for inferior ao valor que você definir aqui. Okay? Então essa é a configuração e a operação básica do DP Linux quando você utiliza a console local dele. Tá? Eu vou remover as configurações que eu fiz aqui e eu vou integrar esse servidor Linux na console do Windows para gerenciar tudo a partir do mesmo local, tá? Para que vocês vejam também as diferenças. Então você só vai precisar em aprender a operar essa console quando implementar a solução em um cliente que tenha 100% do ambiente baseado em Linux. Clientes que utilizarem Windows podem simplesmente integrar esse UDP Linux Server ao ambiente existente no UDP Windows. Tá? Então, para isso, basta vir a guia de Resources do UDP Windows e usar a opção de Add Nodes. Tá? Aqui existe uma opção específica para você adicionar o Linux Backup Server Node, que é aquele onde nós instalamos o agente do UDP. Se você tentar adicionar nós Linux, antes de adicionar o Linux Server Node, ele vai informar que você não pode fazê-lo até ter um servidor Linux registrado. Você precisa pelo menos registrar um Linux Backup Server para depois poder adicionar outras máquinas Linux. Então eu vou fazer isso.
basta fornecer o nome do servidor, as credenciais, ele já vai criar um grupo aqui dentro do DP Windows com todos os seus Linux Backup Servers, e aí depois eu posso adicionar outras máquinas Linux. Por exemplo, eu posso adicionar o mesmo servidor novamente para poder fazer backup dele, né? Então eu adicionei como server, eu vou adicioná-lo novamente como node. Lembrando que essas máquinas que você adiciona como node não precisam ter nenhum tipo de agente instalado nelas, né? A primeira vez que você for fazer um backup dessas máquinas, o próprio DP vai fazer ali a instalação de um driver e vai executar tudo remotamente. Então, o backup de máquinas Linux com o DP é praticamente agentless. Então, depois que eu adicionei os nós, né, adicionei meu Linux Backup Server e adicionei os meus nós, aí, pelo Windows, eu posso criar um plano de proteção, né, que eu vou chamar aqui de BKP, gente, Linux, manual, que eu não vou programar nenhuma repetição automática, vou deixá-lo só para execuções manuais. E aí eu vou configurar aqui uma tarefa baseada em Linux. Nós chamamos de Agent Based, mas na realidade é aquilo que eu acabei de mencionar, né? Ela não depende de um agente. Vai ser usado o agente que você instalou lá no Linux Backup Server para executar os processos de backup nos demais. Tanto que quando você seleciona essa opção, a primeira coisa que ele te pergunta é quem será o Linux Backup Server. Você só pode ter um por servidor, né? Um por plano, na verdade. Então, se você tiver instalado o Linux, o agente, o DP Linux, em todas as máquinas, isso não vai te trazer benefício nenhum. Na verdade, só vai consumir mais recursos desnecessariamente. Tá? A menos que você adicione todas essas máquinas como Linux Servers e crie um plano para cada servidor, selecionando a própria máquina como Linux Backup Server. Nós não recomendamos fazer dessa forma, pois somente aumentará a complexidade e aumentará o volume de recursos necessários para você executar a solução. Tá? Então, o ideal é eleger um servidor Linux para fazer a gestão dos demais. E aí você vai selecionar os nós Linux que você deseja proteger através desse plano. Tá? Note que você tem as mesmas opções de criar os filtros a partir aqui da console Windows. Próximo passo, definir o destino. Quando você configura pela console Windows, você não precisa inverter as barras. Tá? Como nós estamos numa máquina Windows, aí sim ele reconhece as barras da Microsoft, né, que são inclinadas para a esquerda. Depois de definir o destino, você vai definir a retenção. E aí é o mesmo conceito lá que eu mencionei para vocês, os recovery sets. Mensais ou semanais, número de recovery sets que você deseja reter e as características de compressão e criptografia, ou seja, idêntico ao que nós configuramos lá no Linux. Em Schedule, você define a periodicidade desses backups, que aí é a mesma coisa que nós vimos lá também, sendo que aqui você não tem aquela opção de agendamento simples, somente a opção de agendamento avançado. Tá? Então você pode programar apenas backups incrementais, porque o full será executado automaticamente sempre que se iniciar um novo recovery set no dia que você selecionou ali na guia de destino. Então, toda sexta, ou todo domingo, ou todo primeiro dia do mês que você marcou ali na outra guia,
ele vai fazer um full. Se você adicionar um backup full aqui, ele vai, além daquele backup full do recover set, ele vai executar esse backup full. Então você vai ter 2 fulls, vai precisar de espaço adicional em disco. Tá? Então o procedimento correto é você agendar aqui apenas os incrementais. Então, por exemplo, se eu quiser fazer backups incrementais a cada 15 minutos, durante o expediente, eu vou adicionar isso aqui. De segunda a sexta. Posso adicionar um segundo agendamento para rodar também um backup full, ou um backup incremental, desculpa, todo dia às 10 da noite. E assim sucessivamente. Pode customizar isso à vontade. Em Advanced, você tem aquela mesma opção de throttle para limitar a performance do backup e a mesma opção de scripts pré-post. Então, a configuração é basicamente a mesma, a diferença é que você passa a fazê-la no mesmo local onde você configura os seus ambientes Linux, ambientes Windows, ambientes virtuais, tudo de forma centralizada. Depois de associar o plano, o meu servidor ele já vai poder ser protegido, eu posso executar um backup dele agora, clicando com direito sobre ele e usando a opção de Backup Now. Quando eu integro as duas consoles, inclusive a parte de monitoramento e acompanhamento dos backups é integrado. Eu posso visualizar o andamento deles a partir daqui e posso também, inclusive, ver os logs a partir daqui. Tudo isso fica sincronizado e unificado. Após o término do backup, o processo de backup ainda vai demorar um pouco, então não vou esperar ele terminar, mas eu posso fazer também o restore. Um ponto interessante é que o restore, quando executado, mesmo em um ambiente onde os dois estejam integrados, o restore ele ainda vai chamar a console do UDP Linux. E aí ele vai te perguntar se você quer fazer um bare metal recover ou a recuperação granular de arquivos. Nesse webcast de hoje nós vamos ver apenas a recuperação de arquivos. Nós fizemos um webcast recente sobre bare metal recovery e virtual standby. Convido vocês a depois assistir a gravação para ver esse tema aqui do Linux. Então a recuperação de arquivos ela é bem simples. Você vai selecionar a data do backup que você deseja recuperar. Aí já vai listar todos os backups disponíveis para esse servidor que você selecionou na hora de iniciar o restore. E mesmo a partir de qualquer backup incremental, isso é uma característica do UDP de modo geral, você consegue visualizar todo o conteúdo do servidor, como se você tivesse feito um backup full. Então, cada backup realizado, independente dele ser full ou incremental, é o que nós chamamos de ponto de recuperação. Ou seja, você vê todos os dados do servidor como eles eram naquele momento, naquela data, naquele horário específico. E aí aqui você pode navegar entre os diretórios, selecionar os arquivos, os diretórios que você deseja e clicar em OK. Eles já vão ficar selecionados aqui embaixo. Next, eu vou definir o destino desses backups. Posso recuperar para o local original ou posso recuperar em um local alternativo, para um outro servidor. Em ambos os casos, eu tenho que fornecer credenciais que tenham acesso ao diretório que eu selecionei como destino. Há também algumas opções de resolução de conflito, se ele vai sobrescrever os arquivos originais, se ele vai renomeá-los, ou se ele vai pular arquivos que já existam. E você tem a opção de definir essa recuperação para rodar imediatamente ou agendá-la para rodar mais tarde em um horário específico. Você também pode usar scripts antes e depois do backup, para, por exemplo, gerar alertas de e-mail se você desejar. Terminado, ele vai te exibir aqui, te pergunta um nome para essa tarefa de restore, pode dar qualquer nome.
e ao clicar em Submit, ele já vai executar esse processo. Tá? Ele também vai permitir que você monitore isso, tanto por aqui, pela console do Linux que foi aberta, quanto pela console central aqui do Windows. Né? Você consegue monitorar esse andamento. Depois que você integra as duas consoles, a única forma de acessar a console antiga do Linux é através dessa opção de Restore. Se você tentar ir diretamente, como nós fomos aquela hora, lá na porta 8014, ele já não vai te permitir, ele vai te redirecionar para dentro da console central do Windows. Tá? Então ele fica realmente vinculado, porque você não precisa, não há necessidade de você acessar aquela console, a não ser pela recuperação de dados, que nós acabamos de ver. Bom, então nesse momento eu encerro a demonstração e eu abro um espaço para esclarecimento de dúvidas. Então caso vocês tenham alguma pergunta, fiquem à vontade para tirar o microfone do mute e me perguntar diretamente, ou podem enviar as perguntas pelo chat aqui do Webex, se vocês preferirem. Então, eu vejo aqui que tem algumas perguntas já que foram feitas antes. O Calil, ele perguntou aqui se o cliente tiver a instalação anterior do 11.5, se ele vai sobrescrever, se ele vai matar o ArcServe Backup do 11.5 ou se eles podem conviver. Ambos podem conviver e coexistir perfeitamente, Calil. Na verdade, são ferramentas distintas, como eu expliquei no início, o ArcServe Backup é uma coisa, o ArcServe UDP é outra. Agora, vale lembrar que a versão 11.5 é uma versão muito antiga, uma versão de 2004, que já está sem suporte, já está sem atualizações. Então, não é um produto que nós recomendamos que os clientes sigam utilizando, pois, caso eles tenham qualquer problema, mesmo que tenham manutenção ativa, que tenham renovado em dia suas manutenções, já não há mais suporte para essa ferramenta. Então, aí o cliente que tem manutenção ativa do UDP, do ArcServe Backup 11.5 Linux, nós podemos estudar uma possibilidade de migrá-lo para o ArcServe UDP. Tá? Mas caso ele precise ainda de algum tipo de controle de fita e a solução já esteja implementada e funcionando, você até poderia manter os dois instalados, tá? Não haveria conflito. O Thiago, ele perguntou se num servidor que tem uma base de dados Oracle, se ele poderia executar scripts para fazer o backup via RMAN e tudo mais, Só um minutinho. Não. Então, na verdade, esse serviço é todo feito através... O backup é feito através de snapshot sempre, para todos os servidores. Nós tiramos o snapshot da imagem do servidor completo, incluindo tudo que estiver lá dentro. A única observação que precisa ser tomada é que quando há uma aplicação como o Oracle, um MySQL, se essa aplicação não estiver ciente do processo de snapshot naquele momento, ela pode não estar num estado íntegro. Por isso que nós precisamos dos scripts para avisar a aplicação e deixá-la pronta para a geração do snapshot. No caso do Oracle, existem aqueles scripts que eu demonstrei aqui, que eles inclusive são fornecidos junto com o produto para colocar o Oracle em modo backup. Ele dá lá um backup, begin backup, dentro do SQL Plus do Oracle, e depois do snapshot ele dá um end backup. Então, os arquivos do banco de dados, eles ficam num estado de freeze durante esse período, tá? As transações passam a ocorrer apenas em memória, então o banco não fica indisponível, ele fica apenas com os seus arquivos, os seus data files estáveis, permitindo o snapshot íntegro. Nós temos um script equivalente para MySQL, e você pode usar scripts similares para outras aplicações. Tá? E aí você pode também adicionar nesses scripts tarefas do RMAN ou
comandos para fazer a limpeza de logs, etc. Tá? O Irã me perguntou aqui se para fazer o restore de objetos do AD, ele precisa instalar um agente ou se ele pode fazer através de outro que ele denominou proxy. Irã, quando nós falamos de servidores Windows, que é o caso do Active Directory, você sempre vai instalar agentes nos servidores físicos. O único cenário em que você não precisa instalar agentes em servidores Windows é quando esses servidores são virtualizados em cima de VMware ou de Hyper-V. Tá? Em todas as outras situações, qualquer servidor Windows físico vai precisar do agente. Tá? E aí, através do backup de agente, você tem a recuperação granular do AD. Tá? Isso não se aplica para o Linux, né? Não há um Active Directory ou um equivalente no Linux. O Ian também perguntou sobre a desduplicação, né, para diminuição dos tamanhos do backup. Tá? Não temos esse recurso para o DP Linux. Tá? Isso é um recurso exclusivo do DP Windows, por enquanto. Mas é algo que nós estamos estudando, tá? Está em nosso roadmap, o que nós chamamos de paridade de funcionalidades, ou seja, trazer desduplicação, replicação e outras tecnologias que hoje estão disponíveis apenas para ambientes Windows, também para ambientes Linux. Uma alternativa, até que isso ocorra, que nós sugerimos, é utilizar, apontar, né, o destino desses backups do DP Linux para algum dispositivo de deduplicação. Né? Você tem, por exemplo, appliances, você tem também alguns sistemas como o FreeNAS, que você pode habilitar ali um volume com desduplicação, né, e tudo que cair ali naquele volume será deduplicado. Né? Você pode usar também, se o cliente tiver um ambiente híbrido com Windows e Linux, ele pode, se tiver um Windows Server 2012, criar um volume lá com NTFS Deduplication e botar os backups do Linux nesse volume para que o Windows os deduplique. E todos esses cenários trazem sempre um bom ganho em termos de espaço. Porém, nativamente no software ainda não temos essa funcionalidade. O Fernando comentou sobre a integração com o Ubuntu e Debian. Tá? Isso também é algo que está em roadmap, para que no futuro próximo essas plataformas sejam também suportadas pelo DP Linux. Tá? É algo que nós prevemos, não para um futuro muito distante. O Irã perguntou se no DP Linux existe backup full sintético ou somente o full. Irã, na verdade, os incrementais do DP Linux, eles são como se fossem backups full sintéticos. Então você poderia, por exemplo, fazer um full por mês, aí esse full mensal é um full normal, tá? Não tem, é um full convencional que vai copiar todos os dados novamente, mas todos os incrementais, apesar de copiarem apenas os blocos modificados, na hora do restore, a partir de qualquer um desses incrementais, você recupera qualquer dado do servidor, como se tivesse feito um full sintético. Tá? Então, existe esse conceito ali por trás, mas não é exatamente um full sintético como o do ArcServe Backup, por exemplo. Tá? Calil perguntou sobre suporte ao SUSE 11 e SUSE 12. O SUSE 11 é suportado perfeitamente. O SUSE 12 ainda está em homologação, né? Saiu recentemente, algo relativamente novo, então ainda não é suportado, mas deve ser em breve. O Bruno Dolastro perguntou se para a deduplicação do Linux poderiam utilizar um appliance de deduplicação como o DR4100 da Dell. Perfeitamente, Bruno. Você pode apontar os backups do DP Linux para um appliance de deduplicação, como o DR4100, e deixar isso a cargo do hardware. Tá? Mas claro, como eu falei, em breve está no nosso roadmap a adição do suporte à deduplicação pelos backups Linux também. Então, não sei até que ponto vale a pena investir em um equipamento como esse, quando isso virar para o software no futuro não muito distante. Mas se for algo urgente para o cliente,
pode ser sim combinado sem o menor problema. O Calil perguntou sobre a diferença entre performance de gravação local e NFS. Na realidade, a única diferença é a rede ali no meio, né? Se é um volume local, você vai ter uma performance maior por natureza do que se você estiver apontando isso para um compartilhamento NFS em outro diretório, né, em outra máquina, que aí ele vai ter a transferência dos dados pela rede. Mas geralmente a performance do NFS é uma performance muito boa, ainda mais se você comparar com o CIFS, por exemplo. Tá? Então, você pode usar ambos perfeitamente. Agora, eu acredito, pela sua pergunta seguinte, Calil, eu acredito que você esteja se referindo a fazer o backup de um outro servidor remoto via NFS, certo? Nesse caso, não é bem assim que funciona, né? Você tem que, obrigatoriamente, que licenciar todos os servidores que vão ser backupeados com o UDP. Apesar de você não efetivamente instalar um agente em cada um deles, a partir do momento que você adiciona aquele servidor na console para fazer o backup dos dados dele, automaticamente aquele servidor vai passar a consumir uma licença. Então, o licenciamento deve ser feito de cada servidor protegido, tá? Invariavelmente. Não tem como você buscar um backup de outro servidor via NFS no UDP. O Madger perguntou se é possível fazer restore de e-mails de forma granular em ambientes como o Zimbra. Madger, nós não temos nenhuma integração direta com o Zimbra e eu particularmente não conheço a fundo essa plataforma para entender como ela armazena esses e-mails. Eu sei que alguns aplicativos de e-mail baseados em Linux, como o Postfix, SendMail, etc., esses e-mails eles são, na verdade, arquivos que ficam ali no file system. Então, para esses aplicativos, você poderia recuperar esses arquivos de forma granular. Não sei como o Zimbra trabalha, né? Se ele tem um arquivo equivalente ao EDB, lá do Exchange, um arquivo de banco de dados onde todos os e-mails ficam concentrados ali dentro. Se for dessa forma, não temos como recuperar de forma granular. Agora, se trabalhar como um postfix, como um send-mail, que fica tudo no file system, aí seria possível, né? Então, não há uma integração direta, precisaríamos entender exatamente os detalhes do Zimbra para poder te dar essa resposta com mais clareza. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? O Thiago agradeceu aqui pela apresentação, né, comentou que foi positiva a parte da demonstração. Fico feliz que vocês gostem desse tipo de webcast, né? Eu sempre procuro nos webcasts técnicos mostrar como fazer as coisas no produto, até para ajudá-los depois numa eventual implementação. Quando vocês precisarem fazer isso num cliente, vocês já têm essa fonte ao qual vocês podem recorrer, e o webcast está sendo gravado e vai ser disponibilizado para todos depois, se vocês quiserem rever. Tá? Então, eu nesse momento vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar o webcast de hoje. Eu agradeço pela participação, pela presença de todos vocês, e em breve nós enviaremos um e-mail de agradecimento com a cópia da apresentação em PDF e o link para a gravação, para vocês reverem depois o conteúdo, se vocês desejarem. Então eu agradeço muito e espero vê-los nos nossos próximos webcasts.